Fala futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, dia de jogo do Vascão da Gama, mas como sempre a gente chega recheado de informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante, e se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para vocês. Dito isso, vamos aí às informações. Galera, tá uma expectativa muito grande para o dia de hoje, não apenas para o confronto contra o Palmeiras, mas também para a convocação da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, às 3 horas da tarde, na sede da CBF, vai convocar a seleção brasileira para os dois amistosos, dia 10 contra a Coreia do Sul em Seul e no dia 14 contra a seleção japonesa em Tóquio. E existem alguns jogadores do Vasco com possibilidade de ser convocado. Numa escala aí de prioridades ou de maiores para menores chances, eu diria que o número 1 é o Paulo Henrique, pela concorrência e pela posição em aberto da lateral direita. Correndo um pouco mais por fora, eu coloco o Felipe Coutinho, e com chances um pouco mais remotas, mas até pensando na questão de venda para o futebol europeu, facilitar a entrada dele, por exemplo, numa Premier League, e até pelo bom momento, o Ryan é um jogador que nessa ordem, na minha opinião, são aí os mais candidatos a uma convocação da seleção brasileira. O goleiro Alisson se lesionou, vai ser cortado, ou melhor, não vai ser convocado nessa lista, e abre uma vaga para goleiro, né? Temos o Hugo Souza, que tem sido convocado, o Bento é um goleiro que vai com alguma frequência, e o Alisson, que é o absoluto. Além dele, o Ederson, o terceiro goleiro, fica flutuando. Se for numa linha do que a CBF tem mantido, creio que podem ser esses os três goleiros. Porém, se eles optarem só em levar ou o Bento ou o Hugo, abriria mais uma vaga aí, ou de repente nem o próprio Hugo, e experimentar um outro goleiro. Aí quem sabe o Léo Jardim poderia brigar por essa vaga. Beleza? E aí, falando, galera, dessa possibilidade, nós estamos vendo não só a possibilidade, como um coro e como grandes jornalistas aí pedindo alguns jogadores do Vasco na seleção. Primeiro eu vou falar do Felipe Coutinho. O Eric Faria fez uma publicação muito bacana no Instagram dele pedindo a convocação do Felipe Coutinho. Eu queria ler para vocês. Fala, feras. Temos um novo 10 renascendo na colina histórica de São Januário, tal qual a genial Leci Brandão compôs o samba Zé do Caroço, para homenagear o líder comunitário José Mendes da Silva, do Morro do Pau da Bandeira. Estou aqui dedicando algumas palavras sem melodia para o craque Coutinho. É um talento puro, expoente de uma geração rica do futebol brasileiro, mas que por algumas razões não conseguiu ápice vestindo a camisa da seleção. Felipe Coutinho cresceu no Vasco e viu amigos da idade dele surgindo brilhantemente também em outros clubes. Vejam se não é uma linhagem privilegiada. Lucas Moura, Danilo, Casimiro, Oscar e principalmente Neymar. Little Couto rodou pela Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, esteve muitas vezes na prateleira mais alta da Europa, viveu momentos gigantes no Liverpool, mas também defendeu as cores da Inter de Milão, do Bayern de Munique, do Barcelona. Ninguém chega ao alto nível por acaso. Essa volta para casa foi cercada de expectativa, demorou até acontecer o que estamos vendo nesses últimos 2 meses. Ele já é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, regular, bem fisicamente, encontrou um treinador que ama o talento e ama lapidar ainda mais essa qualidade. Eu apoio a volta do Coutinho à seleção brasileira, merece mais uma chance. Com as características dele por aqui, não tem ninguém parecido. Vale a pena tê-lo no grupo, pelo menos observá-lo de perto nessa nova fase. Coutinho é muito craque. Então tá feito aí a publicação do Eric Faria. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que o Felipe Coutinho merece uma convocação? Eu acho que um outro jogador que está merecendo muito e é um concorrente do Coutinho numa amostragem maior, não dá para comparar a carreira, mas se pegar a temporada 25, um cara que está merecendo muito também é o Matheus Pereira. Aí
ambos ali brigam pela mesma posição. Então acho que são dois nomes interessantes aí para amarelinha. E eu queria virar agora a chave para falar do Paulo Henrique. O Vitor Sérgio Rodrigues, que é um dos principais jornalistas brasileiros da TNT Esportes, fez um pedido aí pela convocação do Paulo Henrique. Eu queria trazer algumas aspas para vocês aqui do VSR. Mas o Paulo Henrique não é jogador de seleção brasileira. Esses conceitos que a gente aplica e durante anos fizeram muito sentido, fazem algum sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então, você tem que experimentar. E por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se de fato ele é ou não. Ele tem jogado no nível que merece ser testado. Então tá feito o registro para vocês e a opinião do VSR, tá? Acho que inclusive rola esse debate. Eu mesmo vejo o Paulo Henrique um baita lateral, principalmente pensando em futebol brasileiro e no Vasco, mas eu confesso que eu me incomodo um pouquinho pensar que o lateral, que o PH seja um lateral de seleção brasileira. Pelo que a gente tem incutido na mente da gente, vi Cafu muitos anos, Daniel Alves, o próprio Cicinho voando, indo pro Real Madrid, voando no São Paulo. Então, Belete, jogador de Barcelona. Então, quando você cresce com isso e você vê na possibilidade do PH, do William, que estava no Cruzeiro, do Wesley do Flamengo, de jogadores, alguns até desconhecidos, Carlos Augusto, alguns jogadores Ian Couto, que ninguém nunca viu no Brasil e começam carreira na Europa e de repente vão para a seleção. Eu acredito que você que é dessa geração de Marcelo, Roberto Carlos, o próprio Alexandre e o Felipe Luiz, uma carreira bem menor que o Marcelo e o Roberto Carlos, mas eles são muito maiores, Felipe Luiz e Alexandre, por exemplo, do que os nomes que têm sido aventados hoje aí na seleção brasileira. Então não é nada contra o PH, eu sou vascaíno e sou apaixonado por ele. É mais uma observação sobre o nível de lateral que a gente se acostumou com a seleção. Porém, como o nível está baixo, dentro do baixo nível de laterais, eu acho que o PH é um dos laterais sim em potencial. Principalmente pensando aí em confrontos, o PH é um avião, tanto em termos de velocidade, potência e marcação. Então é um cara que talvez ia faltar um pouquinho de refino para acabar a jogada e ser decisivo no terço final, mas defensivamente eu acho que ele mandaria muito bem. Acho que merece ser testado. Eu não sou contra a convocação do PH não, então eu sou favorável e acho que ele merece a convocação. Só estou dizendo que para o que todos nós nos acostumamos com o jogador de seleção brasileira, eu acho que o PH e todos os laterais, na verdade, disponíveis, seja o do Vasco ou os outros que concorrem com ele, tanto na lateral direita como à esquerda, não são jogadores à altura do que a gente se habituou a ver na seleção brasileira. Mas o que temos disponível no momento. Isso não é uma crítica ao PH, tá? Isso é uma crítica à safra de laterais do futebol brasileiro de uma maneira geral. Sou fã do PH, por mim, ele joga mais 10 anos no Vasco e se aposenta por aqui. Acho que eu consegui me fazer entender. E aí eu queria trazer para vocês o próprio PH, na entrevista que ele deu aos companheiros da Amazon Prime, ao término da partida com o Cruzeiro, falando dessa expectativa de uma convocação ou não para a seleção. Com vocês, PH. Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Demais, se reencontrar. Conheço você de Londrina, o Rômulo conhece você da época que você jogava no Atlético Mineiro. É o seu melhor momento da carreira, Paulinho? E muito bom falar com você. Cara, eu acredito que sim. Desde que eu cheguei no Vasco, o clube, o staff, as comissões técnicas que por aqui passaram, o Pedrinho, todo mundo que faz parte do Vasco da Gama me deu muita confiança. Então, desde então, eu acredito que eu venho numa crescente. Esse ano é um ano muito especial para mim, um ano de muitas alegrias, dentro e fora de campo. Então, eu creio que sim, é o meu melhor momento. Vou falar uma coisa para você, hein? No Brasil, na lateral direita, melhor que você é difícil encontrar, hein, Paulinho? Como é que tá essa questão de sonho com seleção? Porque a torcida cantou aí também para você. É um sonho. Desde que começaram a me perguntar sobre isso, eu sempre falei que é um sonho. Eu sei que tem concorrências na posição de grandes jogadores, de grandes atletas, mas eu continuo com o meu sonho guardado aqui. Fui feliz de estar na pré-lista na última convocação. O sonho permanece. É claro que
fruto do trabalho que vem sendo feito aqui, então eu vou continuar trabalhando firme para que, se a oportunidade aparecer de vestir a camisa da seleção, eu vou estar realizando um grande sonho de infância e vou procurar estar preparado para isso. E olha, parece que o presidente Pedrinho está sabendo de alguma coisa. Ontem, indo no aeroporto para embarcar para São Paulo para o confronto contra o Palmeiras, ele foi abordado pelos companheiros do podcast Cruz Maltino do BTB Esporte para dar uma palavrinha sobre essa questão aí da convocação da seleção brasileira. O Vasco que, como eu trouxe para vocês, além do Puma, que é um jogador figurinha carimbada na seleção uruguaia, e a possibilidade do Ryan, do Ryan, do PH e do Coutinho serem convocados, o Vasco poderia ter 4 jogadores convocados. Lembrando que o jogo da seleção brasileira é em Tóquio, o segundo, né, o primeiro é em Seul, dia 10, o segundo é dia 14 em Tóquio com o Japão, e o Vasco joga no dia 15 contra a equipe do Fortaleza lá no Castelão. Então está se debatendo também, caso de fato o Vasco tem uma quantidade considerável de jogadores convocados, a gente não sabe se isso vai acontecer mesmo ou não, a possibilidade de um adiamento da partida aí com a equipe do Fortaleza. E o presidente Pedrinho vai falar a respeito desse encaixe aí da logística, né, dos jogos e também de não prejudicar uma convocação de seus atletas. Com vocês, presidente Pedrinho. Pode falar um pouquinho? Só uma questão do seleção, né? A gente tem alguns jogadores que podem ser selecionados e dia 14 é o jogo e no dia 15 tem jogo válido pelo Brasileirão. Passa por uma ideia de pedir a CBF para adiar o jogo? A gente vai avaliar direitinho, avaliar cada caso, cada jogador, se possível a convocação acontecer, para a gente tomar a melhor decisão, não prejudicar o clube, nem prejudicar também a carreira de nenhum atleta. Show de bola, obrigado. Bom, galera, e aí, aproveitando o tema, pensando na Copa, que tá perto, hoje já é 1º de outubro, a Copa é em junho, estamos falando aí de 8 meses para a Copa, o Vasco pode ter aí uma quantidade considerável de jogadores na Copa. Eu disse pode, não disse que vai. Se de fato o PH for convocado, continuar arrebentando e for bem na seleção e acabar indo à Copa, a gente tem um PH, a gente tem o Ryan, que é um jovem talento, pode continuar desabrochando e quem sabe pegar uma vaga. A gente tem o Coutinho, que é um jogador testado já na seleção, e se ele manter essa batida e até aumentar o sarrafo dele jogando no Vasco e se manter longe de lesões e bem fisicamente, é um jogador que tem condições. O Léo Jardim é um jogador que eu acho remota a possibilidade mais, né, dependendo de uma contusão, de uma lesão aqui a colar, o Vasco ganhando o título da Copa do Brasil e ele se mantendo ali, eu acho que essa vaga de terceiro goleiro está em aberto. Pode ser ele, pode ser o Hugo, pode ser o Bento, pode, não diria o Fábio, porque o Fábio tem uma idade avançada já, mas eu acho que ele está num bolo de alguns jogadores ali, vira e mexe, batendo a madeira aqui, acontece uma lesão de algum jogador próximo da Copa, então eu acho que o Léo Jardim é esse jogador. Off seleção brasileira, a gente tem o Carlos Cuesta e o Andrés Gomes, que são jogadores que já foram convocados algumas vezes para a seleção colombiana, inclusive o Cuesta foi titular do vice-campeonato da Colômbia ano passado contra a Argentina na Copa América. Então é um jogador que perdeu um pouquinho de espaço porque jogou pouco no Galatasaray na última temporada, mas era um jogador constantemente convocado, inclusive titular. Tá? O Andrés Gomes, esse já é menos convocado do que o Cuesta, mas dependendo do desempenho dele no Vasco, pode voltar à seleção. O Puma é figurinha carimbada no Uruguai, então a gente está falando aqui de 4 jogadores que podem ir para a seleção brasileira, 2 para a colombiana e 1 para a seleção uruguaia. Que eu me recorde agora, são esses 7 nomes. Então ano que vem é ano de Copa e o Vasco pode ter esses jogadores convocados aí ou não para a Copa do Mundo, representando as suas respectivas seleções. Que bacana, né, cara? A gente chegar a uma data FIFA, um dia de convocação da seleção e tá trazendo essas informações para vocês. Isso mostra, de fato, o novo momento do Vasco e como o nosso elenco deu um salto de qualidade, beleza? E para confirmar essa situação, queria trazer uma palavrinha do Felipe Luiz. Ele venceu o Corinthians e conseguiu botar uma gordurinha na liderança do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi tema na entrevista coletiva do Felipe Luiz. Ele elogiou a equipe do Vasco, falou bem do Fernando Diniz. Com vocês, Felipe Luiz falando aí do técnico do Vasco e do
do nosso time também. Confere aí. Todo mundo falando que o Flamengo é horrível por empatar com o Vasco, que o Vasco estava perto do rebaixamento, mas hoje o Vasco ganhou, ontem, né, ganhou do Cruzeiro. E o Vasco tem um grande treinador, que quando perde é ruim, mas quando ganha, todo mundo já sabe que ele é muito bom. Ele foi treinador da seleção brasileira. Então essas coisas que nós temos que ter estabilidade, eu diria. Não achar agora que porque ganhamos do Corinthians fora de casa somos os melhores e temos um longo percurso pela frente, temos que manter o pé no chão. Preparar com muita humildade o próximo jogo contra o Cruzeiro, porque com certeza aí vem um rival muito mordido em busca desse título. Bom, galera, virando a chavinha, vamos aqui algumas curtinhas. Infelizmente o Cuesta tá fora e queria trazer os números dele pra gente exemplificar o grande momento dele aí com a camisa do Vasco, que é um período curto, diga-se de passagem, mas é um cartão de visita interessante. São 4 jogos, 3 como titular, 1 gol, 1 assistência. Olha que loucura, um zagueiro com 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. 89% no acerto de passe, 16 duelos ganhos, 18 cortes, 7 desarmes, 33 ações defensivas e a nota dele no SofaScore é 7.18, tá? E aí, para finalizar o assunto seleção brasileira, o Fernando Diniz, na última entrevista coletiva, falou sobre a possibilidade, como é que ele enxerga a possível convocação do Coutinho e do Paulo Henrique para a seleção. Com vocês, Fernando Diniz. Em relação ao Coutinho, eu acho que definitivamente ele vai entrando no radar da seleção. O Coutinho é um jogador que tem genialidade, e são poucos jogadores que têm genialidade. Ele tem genialidade, ele está ficando com a forma física cada vez mais apurada. É um jogador, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu dou muito treino, e o Coutinho é um dos jogadores que mais treina. Fala assim, o Coutinho, tudo que a natureza falava e assim, os aspectos normativos da fisiologia sugeririam para o Coutinho, a gente está fazendo o contrário. O Coutinho antes assim, era poupado de treino, poupado de jogo. Hoje ele treina quase que mais que todo mundo e joga quase que mais que todo mundo. Às vezes eu tiro no jogo, que o jogo tem um caráter diferente, e às vezes quando hoje, por exemplo, ele jogou até 30 do segundo tempo, e bem. E o fato dele, a gente poder contar com um cara igual o Coutinho, facilita muitas coisas. O adversário respeita, o time fica mais confiante, e ele tem lampejos assim que não são coisas treináveis. Hoje ele fez pelo menos uns 5 lances aí, dos mais bonitos. De corta-luz, de toque de calcanhar, de mudança de direção, de enfiada de bola, de drible. Então ele é um cara que ele está entrando numa forma que ele continuando assim, ele é um postulante cada vez mais claro para disputar a Copa do Mundo. O Paulo Henrique é um jogador, ele é um postulante claríssimo para ir para a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma carência na lateral, não chegou depois que saíram Daniel Alves e Marcelo, praticamente ninguém se formou. A gente teve Jorginho e Branco, depois tivemos Cafu e Roberto Carlos, depois tivemos Daniel Alves e Marcelo durante muito tempo. E as laterais ainda ninguém, tanto uma como outra. Então assim, e o Paulo Henrique tem algo diferente, assim, ele é um jogador extremamente potente. Ele tem uma potência parecida com, eu falo para ele, parecido com o Walker, que jogava no City. É um jogador muito potente. Ele é um jogador que está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial que ele tem. Ele está se apropriando da própria potência, o Paulo Henrique. A minha vinda para cá talvez tenha uma vinda para ele se apropriar disso mesmo, para ajudar ele nisso. Então ele é um jogador muito decisivo. Ele já decidiu algumas partidas comigo aqui. E um jogador, um lateral que decide o jogo, é um ganho para toda a equipe. E na parte defensiva, ele é um jogador também muito sólido no sentido que ele consegue, dificilmente ele leva desvantagem em combate direto, né? Ele está ganhando cada vez mais consciência na parte tática, de quando fechar a linha, de quando abrir, de quando avançar, de quando conter mais. E o Paulo Henrique, de fato, ele é um jogador que ele já está no radar e ele continuando assim, ele vai ser um postulante a disputar a Copa do Mundo. Para mim isso é muito claro. Não só ele, outro nome que tem aqui, todo mundo sabe que o Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente, muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan, ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan, ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área, fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento
que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. Bom, galera, para fechar uma outra curtinha aqui, o Atlético Mineiro empatou em casa com o Juventude em 0-0 no jogo que abriu a rodada nesta terça-feira. Resultado positivo, tanto pensando para cima como para baixo. Com esse empate, o Galo não consegue passar o Vasco na rodada, chegou aí ao seu 29º ponto, o Vasco tem 30 pontos na tabela, um pontinho a mais que o Galo, e o Juventude, que vem tentando ali, né, dar uma arrancada, mas também não consegue sair muito do lugar. O Juventude empatou com o Atlético Mineiro, chegou aí a 23 pontos, tá bom? Então o Vasco nesse momento tem 7 pontos a mais que o primeiro time na zona. É bem verdade que tem jogos por acontecer da galerinha da zona ali. O Vitória recebe o Ceará lá no Barradão, jogo com possibilidade boa do Vitória vencer. E nós temos também o Fortaleza fazendo um clássico tricolor, né? O jogo lá na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o São Paulo. São Paulo que perdeu para o maior rival do Fortaleza, que é o Ceará, dentro do Morumbi, tá bom? Então vamos ficar de olho aí, que é uma rodada que o Vasco tomara que vença, mas vamos ser realistas, tem também a possibilidade da gente perder ou empatar. E aí, a depender desses jogos aí, a gente pode ver a distância para a zona dar uma achatada. Mas aí tem um Vasco e Vitória no domingo, o Vasco vencendo aí, fica tranquilo de novo nessa situação, tá bom? Então é isso, assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Volto logo mais com a segunda do dia. Não sei se já com a informação da convocação ou não dos nossos jogadores, porque se eu deixar para gravar o vídeo lá para 4 e pouca, fica muito em cima do vídeo. Toda vez que eu subo o vídeo, faltando umas 2, 3 horinhas ali pro jogo, a galera não assiste o vídeo anterior e vai pro pós-jogo. Inclusive tem vários vídeos bons no canal, se você dar uma rolada assim, você vai ver que normalmente o último vídeo antes do pós-jogo, a audiência dele é bem mais baixa. Tem que gravar com uma certa antecedência, senão a galera acaba não vendo o vídeo. Então vou tentar subir um vídeo lá para meio-dia, 1h da tarde, e aí depois eu venho com o pós-jogo. Se eu for esperar a convocação, o vídeo vai flopar. Infelizmente vocês têm essa cultura e a gente tem que se adaptar aqui, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até logo mais com mais uma edição. E aí a gente foca mais na partida do Vasco com o Palmeiras e pintando alguma outra novidade eu trago para vocês junto no canal, tá bom? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas. Tamo junto.